a nossa transmissão aqui. Irmãos, nós estamos na segunda mensagem da nossa série, chamada A Família Reformada. E como eu bem disse, por vezes nós precisamos passar por reformas na nossa vida, reformas na nossa família, consertos em nosso casamento. Nós começamos no primeiro domingo do mês de maio, falando sobre a bênção, de achar uma pretendente ou um pretendente da aliança, as verdades que estão por trás disso, de achar uma mulher de Deus, de se casar com um homem de Deus. E hoje nós vamos tratar um pouco sobre o casamento em si. E aí eu convido você, por favor, a abrir comigo em João capítulo de número 2. João capítulo de número 2. Enquanto você abre, talvez você já ouviu uma antiga canção do cantor Belchior, canção chamada Aparências. Aparências. E o Belchior, ele canta nessa canção dizendo: quantos anos já vividos simplesmente por viver, quantos erros cometidos, tantas vezes repetidos por nós dois, quantas lágrimas sentidas e choradas quase sempre escondidas, para nenhum dos dois saber, quantas dúvidas deixadas no momento para se resolver depois, quantas vezes nós fingimos alegria sem um coração sorrir, quantas noites nós deitamos lado a lado tão somente para dormir, quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer, quantas vezes nós dissemos eu te amo para tentar sobreviver. Aparências, nada mais. Aparências sustentaram as nossas vidas, que apesar de mal vividas, têm ainda uma aparência de poder viver. Quem sabe, rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, talvez se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Irmãos, esse não é o retrato de muitos casamentos? Relacionamentos que vivem tão somente por aparências. Por vezes não é uma foto de casamentos, irmãos, de casais que se encontram dessa maneira, talvez de casais que congregam aqui conosco, nós não sabemos. E fato é, irmãos, que 40 anos após a instituição da lei do divórcio no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em separação, em divórcio. É o que mostram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Um balanço feito com dados do Instituto entre 1984 até 2016 aponta ainda que o número de dissoluções disparou com o passar dos anos. Em 84, esses divórcios representavam cerca de 10% no universo dos casamentos, com 93.300 divórcios. Essa correlação saltou, irmãos, para 31% em 2016, com 1,1 milhão de matrimônios e 344 separações, divórcios. Irmãos, algo aconteceu com esses casais. Algo aconteceu com esses relacionamentos. Algo muito silencioso, discreto, foi ganhando espaço entre o casal sem que eles percebessem. Quando se viram, estavam no meio do olho do furacão, vivendo uma vida tão somente de aparências, como cantou Belchior. Quando perceberam, o relacionamento, o casamento já havia entrado na UTI, lutando ali para sobreviver. E a pergunta que eu faço com os irmãos: o que o Evangelho tem a nos dizer sobre isso?
o que a Bíblia, o que as Escrituras têm a nos dizer sobre casamentos que sobrevivem tão somente. O que a Bíblia nos fala, nos orienta para tirar o nosso casamento dessa zona de sobrevivência e colocá-la, então, numa zona de sucesso. E aí eu quero ler com os irmãos João capítulo 2 e tirar algumas verdades do Evangelho aqui para todos nós. Por favor, leia comigo. João capítulo de número 2, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e seus discípulos creram nele. Vamos ao Senhor em oração? Mais uma vez. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos, neste momento tão sublime, Senhor, tão especial do nosso culto, orar e pedir a Tua orientação para todos nós. Ajuda-nos para a glória do Teu nome. Nós queremos, ó Deus, viver a glória do Senhor no nosso casamento. Queremos ter um casamento de sucesso, segundo a Tua palavra, segundo a Tua verdade. E é por isso que nós dependemos de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender essas verdades. Por favor, venha falar com o coração do Teu povo nessa noite. Não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho. É assim que eu oro juntamente com os meus irmãos, para a glória do Teu nome e para a nossa alegria. Amém. Irmãos, nós podemos dizer, fundamentados pela Escritura, que o casamento é um mistério. O casamento é um mistério. O casamento é o palco onde se desenrola os grandes dramas da vida. É no casamento que pessoas têm as suas maiores alegrias e, por vezes, têm as suas maiores tristezas. É no casamento que, por vezes, é sonho para alguns e pesadelo para outros. O casamento é lugar de vida para uns e antessala da morte para outros. É no casamento, irmãos, que nós celebramos, sim, as nossas grandes vitórias. E é no casamento também, irmãos, que nós podemos experimentar as nossas dores mais amargas. E o texto de João vai falar ao nosso coração algumas verdades. O texto de João, capítulo 2, irmãos, nos diz que Jesus participou de uma festa de casamento em Caná da Galileia. E pode se passar desapercebido por todos nós que esse aqui foi o primeiro milagre de Jesus. Dentre os 7 sinais do Evangelho de João, esse é o primeiro sinal. O evangelista João, ele aponta para a divindade de Jesus. João deseja testificar acerca da deidade de Cristo Jesus. Jesus é Deus. E João então mostra 7 sinais na sua narrativa. O primeiro sinal é este sinal aqui neste casamento.
E por onde ele começa, irmãos? Ele começa transformando água em vinho, aqui no capítulo de número 2. E veja também que é por meio deste milagre que a era messiânica, ela é inaugurada sobre as lentes de João. Esta era messiânica não veio por meio da multiplicação de pães e peixes, que é um milagre também sobrenatural, maravilhoso, mas veio num casamento, numa linda cerimônia de casamento, numa festa, numa reunião festiva, numa reunião solene ali de casamento. E aí eu quero tirar, irmãos, algumas verdades aqui para todos nós. Eu desejo então tirar algumas verdades que possam então tirar o nosso casamento da zona de sobrevivência para levá-lo até o sucesso segundo o Evangelho. O que é um casamento bem-sucedido? O que é uma família bem-sucedida? O que é um relacionamento 2 a 2 bem-sucedido? Em primeiro lugar, verso 1 e verso 2. Um casamento bem-sucedido é um casamento onde Cristo está presente. Um casamento bem-sucedido é um casamento onde Cristo está presente. Eu lembro da canção do Stênio Marcius, Jesus, o amigo da festa. De fato, irmãos, Jesus é o amigo da festa. Ele foi convidado aqui para este casamento. E Jesus compareceu nesse casamento. E foi a presença de Jesus que salvou aquela família de um grande constrangimento, principalmente a família do noivo. Num determinado momento da festa, perceberam um grande problema: o vinho acabou. Acabou o vinho. Segundo D.A. Carson, a maior autoridade do Novo Testamento, uma celebração de casamento podia durar até uma semana, e a responsabilidade financeira era do noivo. O esgotar de suprimentos era algo terrível, embaraçoso em uma cultura da vergonha. Há alguma evidência de que o noivo podia estar sujeito à abertura de um processo pelos parentes ofendidos da noiva. Então veja, o sogro já ia começar processando o noivo, porque faltou o suprimento na festa, faltou o vinho, símbolo da alegria. Irmãos, não é legal ter esse tipo de embaraço no casamento, não é mesmo? Os noivos sabiam disso. O que eles poderiam fazer, irmãos? O vinho simplesmente havia acabado. Contudo, Cristo foi convidado, Cristo estava presente. Cristo estava presente naquele casamento. Quando Cristo está presente, sempre haverá o suficiente. E é nessa hora que você diz um amém. Quando Cristo está presente nos relacionamentos, quando Cristo está presente no casamento, sempre haverá o suficiente. O que eles realmente precisavam não era de mais vinho, era de Cristo. E se Cristo estiver presente, não vai faltar vinho. Quando Cristo está presente, sempre terá o suficiente. Irmãos, a maior necessidade hoje dos casamentos é da presença de Jesus. As pessoas não estão precisando de mais dinheiro ou de mais conforto. As pessoas estão precisando da presença de Cristo Jesus. Um lar, um casamento, ele pode ter tudo: dinheiro, conforto, saúde, amigos, prosperidade. Mas se Jesus ainda não é o centro da sua vida, o centro da vida deste casamento, o principal está faltando. Só Jesus pode satisfazer a nossa alma e dar sentido pleno à vida do nosso casamento. Eis a primeira verdade nesse texto: Cristo deve estar presente. Os noivos sabiam disso e convidaram Cristo para fazer parte dessa cerimônia aqui, deste casamento. Irmãos, muitos pensam que podem lidar com seus próprios problemas. Pensam que podem ler um livro de autoajuda, comprar um curso pela internet, e que se fizerem tintim por tintim, tudo certinho, terão as suas soluções
as soluções dos seus problemas conjugais. E bem da verdade, irmãos, é que tudo isso não passa de uma cortina de fumaça, se Cristo não estiver presente. Somente o Evangelho pode subjugar o nosso ego e nos fazer melhores, mais parecido com Cristo todos os dias. A maioria dos problemas conjugais, irmãos, não é por falta de dinheiro. A maioria dos problemas conjugais não é por falta de conforto em suas casas. A maioria dos problemas conjugais é porque há muito ego envolvido, há muito orgulho envolvido. E se Cristo não estiver presente no casamento, egos não serão destronados. E aí você vai ter uma zona de guerra na sua casa. Um casamento bem-sucedido é um casamento onde Cristo está presente. A segunda verdade é que um casamento bem-sucedido é um casamento onde a boa teologia está presente. Verso de número 3. Um casamento bem-sucedido é um casamento onde uma boa teologia está presente. Perceba comigo que Jesus está presente, mas os problemas acontecem aqui. O fato de ser cristão, ser nascido de novo, não nos deixa imunes aos problemas. Cristãos também correm o risco de perder o encanto no casamento. Cristãos também podem criar feridas em pessoas amadas. Cristãos também podem contribuir para a decepção e amargura de seus cônjuges. Cristãos também podem falhar e experimentar o estigma da desarmonia dentro do lar. E bem da verdade, irmãos, é que esses momentos, cedo ou tarde, chegarão para todos os casais. Cedo ou tarde, esses problemas conjugais, feridas, desarmonias ali conjugais, desarranjos conjugais, vão chegar em todos os casamentos. A pergunta não é se eles vão chegar. A pergunta é, o que nós vamos fazer quando eles chegarem? Porque certamente eles vão chegar. O que os cristãos fazem quando esses momentos de falhas, pecados, desarranjos conjugais chegam? O que os discípulos de Jesus precisam fazer? Por vezes, casais abrem a Escritura a fim de procurar ali versículos sobre o amor, versículos sobre o casamento, versículos sobre a vida a dois. E por mais que eles tenham vontade ali de descobrir a orientação divina, eles estão fazendo um uso errado das Escrituras. Eles abrem as Escrituras em tópicos. Nós estamos com problemas conjugais. Vamos abrir aqui em Cantares então. Vamos ver aqui o que Jesus fala em Cantares. Vamos abrir aqui num versículo que fala sobre amor. 1 Coríntios capítulo 13. Fazendo isso, casais estão fazendo um mau uso das Escrituras. A Bíblia não pode ser estudada tão somente como um manual de checklist do tipo, opa, para este problema, no meu casamento eu devo abrir em tal texto. Ler as Escrituras dessa maneira é perder as suas maiores riquezas, irmãos, e deixar ser levado por textos fora do contexto. Qual é a maneira correta, então, de se ler as Escrituras, já que a boa teologia precisa estar presente no casamento, haja vista que os problemas vão chegar? Você precisa ler as Escrituras como uma grande história de salvação do nosso Deus.
Casais ali tentam por vezes ler a Bíblia de forma inapropriada, enquanto a Bíblia deve ser lida biblicamente. Há um modo correto de se ler as Escrituras. A Bíblia, tal como ela foi escrita e organizada, ela nos revela, irmãos, uma grande história de salvação. Uma grande história da graça do nosso Deus. Por isso que ler a Bíblia por tópicos não vai ajudar casais que estão com problemas, pois a Bíblia não é uma enciclopédia, mas uma história da redenção. A nossa leitura bíblica deve responder às perguntas: por que nós estamos aqui? Por que nós nos encontramos assim? E o que nos espera no futuro? Se você ler a Bíblia por tópicos, você vai perder a cereja do bolo. Portanto, casamentos que desejam sair do estado vegetativo para um relacionamento de sucesso, próspero, precisam entender a história da salvação do nosso Deus. Por quê? Porque ao entender a história da salvação do nosso Deus, nós vamos compreender que, ainda que Cristo esteja presente, nós vamos, por vezes, passar por momentos de tensão, dentro de casa, dentro do casamento. Se você não for um homem de boa teologia, uma mulher de boa teologia, certamente você vai ser levado por histórias da carochinha. Casais desprovidos de boa teologia e que não fazem uma boa leitura apropriada das Escrituras, vão querer, por exemplo, encontrar a sua cara metade, a pessoa perfeita. Você deve se lembrar daquela canção do Fábio Júnior, unha e carne, alma gêmea, bate coração, duas metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, né? Você deve lembrar dessa canção. Eu preciso só lembrar para você que essa música do Fábio Júnior casou 7 vezes. Com certeza ele não tinha uma boa teologia. Não existe alma gêmea. Nós não casamos com a outra metade da laranja. Nem mesmo com alguém que pareça o nosso irmão. Casais que pensam que acharam a pessoa perfeita estão desprovidas de uma boa teologia e certamente, num momento ou outro, essa pessoa vai se frustrar e reconhecer que aquela pessoa perfeita, na verdade, não é tão perfeita assim. E ela vai se frustrar. Existe um termo teológico, irmãos, muito interessante chamado já e ainda não. E nós precisamos entender isso. Ler a Escritura corretamente nos leva à compreensão desse tempo que nós estamos passando agora, do já e ainda não. Dentro da história da salvação, Deus proporcionou esse tempo meio esquisito que nós estamos vivendo agora. Nós somos santos, mas ainda pecadores. Nós estamos ainda crescendo em graça. Fomos agraciados pelo nosso Deus, mas ainda não plenamente. Nós temos o Espírito Santo habitando dentro do nosso coração, mas ainda escorregamos e nós somos vencidos por pecados às vezes. Nós desfrutamos da presença consoladora do Espírito Santo, mas não da forma que nós desejamos. Por quê? Porque nós estamos nesse período aqui do já e ainda não. E é difícil viver nesse período do já e ainda não. Mas é aqui que, pela graça do Senhor, nós estamos. E é somente com uma leitura bíblica correta é que você vai conseguir entender esse momento que nós estamos passando. Perceba comigo, irmãos, que ainda que Cristo esteja presente, o vinho acabou. Ter Cristo no casamento não é sinônimo de imunidade de problemas. E a boa teologia vai nos falar sobre isso. A compreensão desse tempo, do já e ainda não, vai nos a dar um conforto em saber que o meu casamento não é do jeito que eu
queria que ele fosse, mas ele vai melhorar. Ele está progredindo, ele está seguindo, ele está indo para o alvo da glória de Deus. Uma teologia que nos faz entender que, inevitavelmente, num mundo de espinhos, cardos e abrolhos, os problemas vão aparecer no casamento, irmãos. Tal como apareceu nesse casamento aqui. E tendo uma boa teologia, eu vou fazer uma boa leitura das Escrituras para entender a teologia do casamento. Como crescer no casamento? Que momento que estamos passando agora? Em terceiro lugar, um casamento bem-sucedido é um casamento onde a dependência de Cristo está presente. Um casamento bem-sucedido é um casamento onde a dependência total de Cristo está presente. O vinho é sinal de alegria nas Escrituras. E nesse casamento, a falta do vinho, então, era a presença da tristeza e decepção pública. Precisamos, irmãos, discernir com rapidez quando a alegria está acabando. E Maria, então, usando da sua profunda percepção aqui feminina, livrou aquela família de um grande vexame. Ela percebeu que o vinho estava acabando e que alguma coisa então deveria ser feita. Ela não ficou parada, ela não ficou simplesmente aguardando o problema para ela tomou uma iniciativa. Ela recorreu a Cristo Jesus. Maria aqui é uma foto do que nós precisamos fazer quando as crises chegarem em nosso casamento. Nós precisamos aceitar que nós não conseguimos resolver os nossos próprios conflitos. Nós não somos bons em resolver os nossos próprios problemas, principalmente os nossos problemas conjugais. Nós precisamos de uma ajuda de fora, uma ajuda de outro, e esse outro é Cristo Jesus. Nós somos completamente dependentes de Cristo Jesus. Casais maduros, cujo relacionamento saíram da UTI, sabem que em matéria de resolver conflitos e tensões, eles são completamente dependentes de Cristo. Somente Cristo não vai permitir que o vinho venha a acabar completamente no casamento. Maria entendeu isso e buscou a Cristo Jesus. Levou o seu problema à pessoa certa. O segredo da felicidade, irmãos, conjugal não é a ausência de problemas, mas ter sabedoria e pressa para levar os problemas a Cristo Jesus. Por vezes, casais entram em crise buscando uma solução onde não há solução. Cavando cisternas rotas, sem água. Porém, esse texto nos ensina que nós precisamos agir com pressa, com rapidez, e levar os nossos problemas, o problema do nosso casamento, a Cristo Jesus. É dele que vem o nosso socorro. Dos céus, Deus providenciou a nossa ajuda, Cristo Jesus. Não é interessante, irmãos, o que Jesus fala a Maria no verso de número 4? Veja comigo. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou. Você pegou o que Jesus está dizendo aqui? Veja que ele responde à sua mãe, dizendo: o que nós temos em comum, mulher? A minha hora não chegou. A pergunta é: que hora é esta? Que hora é essa que ele está então trazendo a lume aqui
neste casamento? A hora da cruz. Mais tarde, o mesmo evangelista João nos conta que Jesus entrou em Jerusalém e anunciou, em João capítulo 12, verso 23, chegou a hora do Filho do Homem, o Filho do Homem vai ser glorificado. A hora que Jesus está dizendo aqui neste casamento, quando soube do problema deste casal, é a hora da cruz. A hora era a cruz. A glória era a cruz. A missão de Cristo era a cruz. A glória de Cristo era a cruz. A glória de Cristo Jesus é uma glória glorificada. E Jesus mostrou isso pela primeira vez do seu ministério dentro de um casamento. E Ele ainda o faz. Ele ainda o faz. Eis que o milagre de Cristo Jesus nesse casamento joga sombra na cruz do Calvário, o momento glorioso da morte vicária de Cristo Jesus. Cristo Jesus providenciou tudo que um casamento precisa ter para ser bem-sucedido, porque Ele mesmo já contemplava os efeitos salvíficos e poderosos da sua cruz. Há certas coisas, irmãos, que nós não esperamos num casamento, não é verdade? Há certas coisas que nós não esperamos. Não esperamos, por exemplo, gastar parte das nossas economias no tratamento, com um filho dependente de drogas. Nós não esperamos isso no nosso casamento quando nós casamos. Nós não esperamos, quando nós entramos em casamento, que nós vamos chorar e nos entristecer com o tratamento de câncer do nosso cônjuge. Nós não esperamos. Há coisas que nós não esperamos no casamento, mas há coisas que nós devemos esperar. E olhando para o que Cristo Jesus falou aqui, a minha hora não chegou. Dentro de um contexto de casamento, eu separei aqui pelo menos 3 coisas que nós precisamos esperar quando nós entramos em casamento. A primeira coisa que você precisa esperar no seu casamento, que você vai conduzir o seu casamento no mundo caído. Entenda isso. Você solteiro que deseja casar, você vai conduzir, ou você que já é casado, você está conduzindo o seu casamento no mundo caído. Não tem como escapar. Todos nós almejamos, todos nós desejamos o casamento perfeito, porém ele não existe. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, irmãos, ele foi maculado pela queda. Os nossos pais, Adão e Eva, pecaram. Nós estamos vivendo aqui num mundo de espinhos, de cardos e abrolhos. A existência do homem neste mundo pós-queda é uma existência de sofrimento em todas as áreas, inclusive na área do casamento. Então, se você está casado, saiba disso, você está conduzindo o seu casamento no mundo caído. A segunda coisa que você precisa saber é que você é pecador, casado com um pecador. Você é um pecador, casado com um pecador. Um pecador casado com uma pecadora casada com um pecador. Não há exceção, todos nasceram debaixo do pecado e estão sob a influência do pecado. Salmo 51, verso 5, Romanos capítulo 3, verso 9 ao verso 12. E isso quer dizer que certamente os problemas vão vir, ambos, esposo, esposa, marido e mulher são pecadores e ainda sofrem com a influência interna e externa do pecado. Quando noivos chegam no altar e dizem sim um para o outro, não são simplesmente noivos, são pecadores. Pecadores dizendo sim. E certamente o pau vai quebrar em certos momentos. Certamente a chinela vai cantar.
Por vezes as panelas vão voar. Por quê, irmãos? Porque esses casais não são anjos. Entendeu? Não são anjos. São pecadores e estão conduzindo o seu casamento num mundo caído. E a terceira coisa que você precisa saber: o seu Deus é fiel, o seu Deus é poderoso e o seu Deus é acessível. Você está conduzindo o seu casamento no mundo caído, você é casado com um pecador, você é pecador, casado com um pecador, tem tudo para dar errado. Mas o seu Deus, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso e o nosso Deus é acessível. Obrigado pelo amém. Eis aqui a única solução para um casamento bem-sucedido: Deus é fiel. Ele vai cumprir as promessas que Ele mesmo fez para os seus filhos. E uma das promessas poderosas, irmãos, se encontra no Salmo 128, que o nosso irmão presbítero Fernando leu, iniciando o culto do domingo passado, que diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, os seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. O que é isso? É a promessa de Deus. Deus é fiel. Nosso casamento tem tudo para dar errado, mas ele não dá, irmãos, porque o nosso Deus é fiel. E o nosso Deus é poderoso. Não há nada que Ele não possa resolver. Não há nada que Ele não possa olhar de cima para baixo. O nosso Deus é poderoso e faz tudo o que lhe apraz. E o que isso nos diz, irmãos? Que os nossos problemas podem ser inúmeros, diversos. Problemas que saem completamente do nosso controle. Contudo, o nosso Deus é maior, mais poderoso do que os nossos pecados, do que a soma dos nossos problemas. E eu amo muito o Salmo 93, que diz: o Senhor reina, o Senhor vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará, o seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que os trondos das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Mais poderoso do que a soma dos pecados, dos problemas de casais, de um casamento que apenas está sobrevivendo, é o Senhor Deus, poderoso nas alturas. O nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, e o nosso Deus é acessível. Acessível. Se Ele fosse fiel, se Ele fosse poderoso, mas se não fosse capaz, irmãos, de nos ouvir, nós ruiríamos em nossos problemas conjugais. Contudo, nosso Deus é acessível. Acessível. Ele pode ouvir as nossas petições, Ele pode ouvir as nossas orações. O caminho até o trono da graça de Deus foi feito por Cristo Jesus. Se o nosso casamento está apenas sobrevivendo, nós podemos recorrer ao trono da graça de Deus, porque Cristo fez esse caminho aberto. O nosso Deus é acessível pelos méritos de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O nosso Deus é poderoso, é fiel e é acessível. Nós estamos conduzindo o nosso casamento no mundo caído. Somos pecadores, mas o nosso Deus é poderoso,
é fiel e é acessível. É por isso que Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. Trazendo luz aqui, a sombra da cruz, do Calvário, sobre esse problema. Quando olhamos para a cruz, nós encontramos perdão para os nossos pecados. Pecados cometidos dentro do casamento. Quando olhamos para a cruz, nós encontramos salvação, justificação pela fé. Quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos Deus gritando aos nossos corações: vocês são caídos, vocês são miseráveis, mas eu os amo incondicionalmente. De fato, irmãos, nós dependemos de Cristo Jesus. Quer tirar o seu casamento da zona de sobrevivência e levá-lo então ao sucesso? Olhe para a cruz e se aproprie de tudo que Jesus fez naquela cruz gloriosa. Nós somos pecadores, estamos vivendo aqui nessa vida caída, nesse mundo caído, mas o nosso Deus é poderoso, é fiel e acessível. Em quarto lugar, um casamento bem-sucedido é um casamento onde a obediência está presente. A obediência está presente. Então veja, em primeiro lugar, Cristo deve estar presente. A boa teologia deve estar presente. A dependência total de Cristo deve estar presente. E em quarto lugar, a obediência de Cristo deve estar presente. Verso 5 e verso 7. Sua mãe disse aos serviçais, aos garçons, vamos aqui na linguagem, né? Aos garçons, né? Garçons não existe. Aos garçons. Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Maria dá um comando aqui aos garçons, aos serviçais. Eles precisam ouvir e atender tudo que Jesus mandar. Eles poderiam ter questionado: ok, mas nós não estamos precisando de água. O que está faltando não é água, o que está faltando é vinho. Por vezes nós questionamos comandos simples de Jesus, não é mesmo, irmãos? Questionamos mandamentos simples de Jesus. Por vezes nós questionamos e pensamos que ouvir e obedecer Jesus não vale a pena. Contudo, mesmo que nós não entendamos, precisamos ouvir e obedecer a Cristo Jesus. Os serviçais encheram as talhas até a borda. Diz o texto que cada uma dessas talhas aqui tinha a capacidade de 80 a 120 litros, até a borda. Então faça a conta. 6, uma média aí de 600 litros de água transformadas em vinho. Litros transformados em vinho. Quando obedecermos a Cristo Jesus, com toda certeza não vai faltar o vinho da alegria em nossa casa. Teremos vinho, e muito vinho, muita alegria. Amém. Quando Cristo está presente, a festa não pode parar. Sempre terá o suficiente, como nos diz o verso 8 em diante. Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Assim nos fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro e melhor vinho, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Perceba comigo que o vinho que Jesus ofereceu era da melhor qualidade. Em outras palavras,
Quando Cristo está presente, os melhores dias sempre estão por vir. O casamento, ele não precisa ser uma descida ladeira abaixo, irmãos, não. Com Jesus, o casamento é uma aventura cada vez melhor. Quando Cristo está presente, o casamento, no casamento, os dias são cada vez melhores. Cada dia é um dia que nós acordamos melhor. É um dia que nós acordamos mais santos, mais compreensíveis, mais parecidos com Cristo. Por vezes nós achamos que os melhores dias do nosso casamento ficou lá atrás, na lua de mel. Não. Ali foi só o começo. Em nosso casamento, irmãos, eu e a Nuska, nós estamos vamos realizar nesse ano, vamos completar 13 anos de casamento. Somos ainda um bebê, caminhando na vida conjugal. Contudo, eu posso afirmar para os irmãos que esses dias, os nossos últimos dias agora, estão muito melhores do que os primeiros dias. Com toda certeza, hoje nós temos muito mais lutas do que nos primeiros dias de casado. Porém, a caminhada com o Evangelho e as lutas, principalmente desses últimos anos, nos fortaleceu ainda mais. E eu tenho certeza, a minha esposa tem certeza que nós, se Cristo estiver presente no nosso casamento, nós vamos ainda vivenciar melhores dias. Se dependermos de Cristo, se obedecermos a Cristo Jesus, nós vamos ver ainda dias melhores, com lutas, mas dias melhores. E por que eu digo isso, irmãos? Quando Cristo está presente, nós começamos a contemplar Deus na vida do outro. Nos primeiros dias, talvez até mesmo nos primeiros anos de casados, nós começamos a contemplar o outro, a ver a beleza tão somente do outro. E aí você vai crescendo em graça, juntamente com o seu cônjuge. E aí você vai direcionando a sua contemplação do seu cônjuge, e direcionando a Deus, e contemplando Deus na vida do cônjuge. Por exemplo, caminhando com o Evangelho, quando Cristo está presente, nós vamos contemplar o atributo da criação de Deus no outro. Nós vamos contemplar o nosso Deus Criador no nosso cônjuge. Eu contemplo Deus por ser Deus tão benevolente comigo ao me dar, por exemplo, a minha esposa, e dar-me a ela. Foi Ele que determinou exatamente como minha esposa foi, como ela é e como ela vai ser. A sua altura, o seu peso, a cor dos olhos, a personalidade da minha esposa, o formato do seu nariz, o tamanho da sua mão. Cada traço da minha esposa foi feito pelo Criador. E é caminhando no Evangelho, quando Cristo está presente na dependência de Cristo Jesus, é que eu começo a direcionar a contemplação que eu tinha pela minha esposa, a contemplar o meu Deus na vida da minha esposa, como um Deus criador. A sua esposa, o seu esposo, foi detalhadamente criado por Deus. É desta forma, tal como alguém que fica vislumbrado diante de uma tela e contempla o talento de quem a pintou, é que nós devemos então olhar para o nosso cônjuge e contemplar a Deus por sua criação. E é nos anos do casamento, caminhando com o Evangelho, caminhando casado, amando o Evangelho e tendo Cristo presente aqui, nós então vamos direcionando a nossa contemplação ao Senhor, amando o nosso cônjuge no Senhor, contemplando a Deus no nosso cônjuge. Contemplamos o atributo da criação. Podemos contemplar também a soberania de Deus. Contemplamos o Deus soberano.
Eu tenho certeza que se você é casado, você já sabe, você já percebeu que o seu casamento tomou rumos que você não quis, não é verdade? Você está morando talvez num lugar que você não pensava que iria morar. Você tem um número de filhos que talvez você não desejaria, ou não chegou ainda, no número desejado. Isso tem a ver com a soberania do Senhor, irmãos. Deus é presente em cada detalhe do casamento. E se falando agora do cônjuge, antes de você, antes da sua esposa, Deus já estava então regulando ali toda a influência cultural que vocês haveriam de ter. Ele cuidou de cada valor familiar que vocês receberam dos seus pais. Deus controlou e ordenou cada situação, local, experiência que aconteceu e formou o caminho do qual ele agora encontrou e respondeu ao seu pedido, ao pedido de namoro, formando então o seu casamento. Ambos, homem e mulher, entram num casamento com uma lista estética, relacional e comportamental pronta já no casamento. E Deus soberanamente Ele liga esses dois mundos aqui para a contemplação de ambos. Por exemplo, talvez uma das partes, um dos cônjuges, teve a criação onde, na hora da mesa, é aquela festa, é aquele barulho, aquele barulho, é conversa. Lá em casa é assim, irmãos. Eu estava até brincando, porque a Juliana, lá de Genebra, estava lá em casa, e lá em casa é festa mesmo. É pirrai gritando, pirrai correndo, O Josué já estava brincando de jiu-jitsu com meu sobrinho Pedro, e crianças brincando, e a gente falando, e a gente rindo, e a gente, ali na hora da mesa. Na minha casa é assim, é um almoço barulhento. É um almoço barulhento. Eu sei que o Senhor faz isso. O Senhor pega uma das partes onde a criação foi assim, e junta com uma outra parte onde a criação, a hora da mesa é hora da reverência. Não pode conversar. E aí Deus pega tudo isso e traz um equilíbrio. Deus pega uma das partes que foi criado, por exemplo, que dinheiro deve se gastar. E aí essa pessoa casa com uma outra pessoa que diz assim: olha, eu fui criado onde o dinheiro deve se guardar. Pronto, você tem um equilíbrio. Amém. Uma das partes tem um bom gosto musical, o outro tem um bom gosto para o vestuário. Deus une essas duas pessoas. A pergunta é: o que isso comunica sobre a contemplação do nosso Deus? Da soberania do nosso Deus? Ora, que Deus planejou o seu casamento. Deus planejou o seu casamento não para ser o reflexo de quem você é, mas de quem você é com o seu cônjuge. Quando um lar, quando uma família tem um reflexo somente de uma parte, você tem grandes problemas aí. Porque Deus não fez um casamento para isso. Deus não fez um casamento para isso. Deus quer essa mistura. Deus quer essa união dessas duas culturas. E Deus quer formar uma terceira ainda por meio dos filhos. Deus quer isso. Portanto, na soberania de Deus, Deus colocou o seu cônjuge aí. É diferente de você, amém, glória a Deus. Isso faz parte da contemplação da soberania do nosso Deus. Em terceiro lugar, irmãos, eu contemplo também o nosso Deus Salvador. O nosso Deus Salvador. Eu contemplo o meu Deus Criador, olhando para minha esposa, para os traços que ela tem, a sua personalidade, seu corpo, seu peso, sua altura, as características da minha esposa. Eu contemplo Deus olhando para minha esposa. Eu contemplo o meu Deus dentro dessa soberania, porque me fez casar com uma pessoa tão diferente. Eu sou sulista, ela é paraibana, irmãos. A gente come churrasco, lá eles comem cuscuz.
Domingo, nós comemos churrasco, né? Lá eles comem galeto. Esses 8 anos que eu passei lá, até brincando, eu estava quase criando pena. Saía da escola dominical, só tinha galeto para comer. Frango assado. Mas nós podemos contemplar também o nosso Deus Salvador. O que isso quer dizer? Que o nosso cônjuge, ele é instrumento de Deus para a nossa santificação. A minha esposa, ainda que pecadora, exerce sobre a minha vida uma influência redentiva. Eu exerço uma influência redentiva sobre a vida da minha esposa, por meio da santificação. Obviamente, irmãos, que eu fui definitivamente salvo por Cristo Jesus, num ponto histórico, por Cristo Jesus. Contudo, a salvação tem seus desdobramentos, e um dos desdobramentos da salvação é a santificação do nosso Deus, e Deus usa outras pessoas, outros irmãos em Cristo, principalmente o irmão em Cristo, o qual nós somos casados, a irmã em Cristo, o qual nós somos casados, para formar Cristo na nossa vida. Sabe qual é o significado do casamento? Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo de número 19, nós temos ali um outro casamento, o maior de todos. A maior de todas as festas, a festa do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. E eu quero chegar lá. Você quer chegar lá? Amém? Nós vamos chegar lá nesse casamento. É um casamento, irmãos. As bodas do Cordeiro. Qual é o significado do meu casamento? Haja vista que eu vou gozar desse casamento ainda melhor. O meu casamento hoje é um flash, é uma foto desse casamento que ainda vai por vir. Em outras palavras, o sentido do casamento nesse aspecto redentivo é que eu, como esposo, eu estou formando a minha esposa como filha de Deus para o casamento dela com Cristo. E a minha esposa é instrumento redentivo de Deus sobre a minha vida para o meu casamento com Cristo. Ambos estão trabalhando, ambos são instrumentos de Deus para o casamento de Cristo Jesus. Tim Keller, ele escreve sobre isso. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Ele vai dizer sobre essas diferenças, né? Tratando sobre diferença. Se o cônjuge não enxerga as fraquezas, dependências, defeitos profundos do seu companheiro, não está sequer participando do processo. Qual o processo? O processo de formar o outro para o casamento dele com Cristo. Se, contudo, não se empolga com a pessoa no qual seu cônjuge está se transformando, e que virá a ser um dia, não está se valendo do poder do casamento como uma amizade espiritual. O objetivo é vislumbrar algo absolutamente arrebatador que Deus está fazendo, está realizando na pessoa amada. Mesmo neste mundo, é possível ver lampejos dessa glória, lampejos desse casamento. Você quer ajudar o seu cônjuge a se tornar a pessoa que Deus quer que ele seja? Quando 2 cristãos plenamente cientes disso se colocam diante do pastor, vestidos festivamente com seus finos trajes de noivos, sabem que não estão apenas vestindo fantasias para brincar de casamento. Estão dizendo que algum dia se encontrarão não diante de um pastor, mas diante do Senhor. Então se voltarão um para o outro e verão um ao outro sem nenhuma mancha ou imperfeição. E nesse dia esperam ouvir Deus dizer: muito bem, servos bons e fiéis, vocês colocaram um ao outro em minhas mãos, fizeram sacrifícios um pelo outro, apresentaram um ao outro a mim em oração,
com ações de graças, confrontaram um ao outro, repreenderam um ao outro, abraçaram e amaram um ao outro, e continuamente empurraram um ao outro para mais perto de mim. E agora, olhem só vocês estão radiantes. É isso que Cristo vai nos dizer, irmãos. Não há mais nada que promova a glória de Deus do que um casamento sendo restaurado, uma família experimentando a alegria verdadeira. E aqui eu já estou indo para o final da minha mensagem. Não há nada que promova mais o testemunho de poder, da felicidade, da acessibilidade de Deus do que um casamento que rompeu a zona de sobrevivência e alcançou o sucesso. Veja o verso 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus nunca mudou. Nunca mudou. Ele ainda continua fazendo maravilhas em casamentos e deseja fazer ainda mais. Com qual propósito? Para o bem da glória dele. Veja que este milagre aqui promoveu fé, promoveu conversão. É isso que Cristo quer fazer por meio de casamentos cristãos. Amém, irmãos? Por isso, creia. Se o seu casamento está precisando de uma reforma, creia. Ele deseja reformar o seu casamento. Ele deseja reformar por inteiro o seu casamento e fará isso através da dependência e da obediência de Cristo Jesus. Cristo pode fazer o seu casamento prosperar com o poder do Evangelho. Diga hoje ao seu coração, diga hoje ao seu cônjuge, diga hoje também ao Senhor: chega de aparências, chega de mediocridade, chega de sobrevivência. Deus está nos chamando a lutar pelo nosso casamento. Deus está nos chamando a lutar para que o nosso casamento venha a ser um promotor, um promovedor do Evangelho da sua graça. Amém, irmãos? As diferenças estão presentes e elas são providenciais. Você está sendo preparado pelo seu cônjuge em seu casamento para um casamento ainda maior e melhor com Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Incline sua fronte, vamos orar mais uma vez. Pai, pedimos que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, Pai, em nosso casamento, em nossos relacionamentos, ó Deus. Nós precisamos de Ti. Queremos viver, ó Deus, um casamento próspero, superabundante, um casamento de sucesso segundo o Teu Evangelho. E é por isso que nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti tão somente. Ajuda-nos, ó Deus, por meio da Tua cruz. O Senhor anunciou aqui nesse casamento que a Tua hora não havia chegado, mas hoje, ó Deus, nós olhamos para trás, nós podemos ver e testificar que a Tua hora já chegou. O Senhor já foi crucificado, já morreu, já foi sepultado, já ressuscitou. O Senhor hoje está intercedendo por nós e pelo nosso cônjuge, pelo nosso casamento, pela nossa família. Que os efeitos dessa cruz poderosa venham nos alcançar hoje, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a promoção bendita do Teu Evangelho, a fim de que outras pessoas venham olhar para o nosso casamento e ver Cristo. Ajuda-nos, Pai, para a glória do Teu nome, é assim que nós oramos, dizendo amém, e amém, e amém.